Parte seu, meu querido, como é que você tá? Eu espero que você esteja extremamente bem, desfrutando da parte especial de todo entendimento. Cara, eu tava aqui lendo o texto de Jeremias, capítulo 12, e eu me deparei com uma passagem aqui que me chamou muita atenção e talvez ela faça sentido pra você. Você já parou pra pensar que as dificuldades que Deus tem permitido você passar podem ser preparo pro futuro? Eu sei que isso parece muito clichê, eu sei que você já deve ter ouvido várias pregações falando sobre isso, mas talvez eu tenha uma perspectiva diferente pra te trazer a partir desse texto aqui de Jeremias 12. E se você me der o benefício da dúvida, te convido a ficar por aqui, que a gente vai trocar uma ideia sobre esse texto e sobre como isso pode se aplicar à sua vida. Se você ainda não me conhece, eu sou o Glaucio Cardoso e nesse canal a gente só fala de assuntos cristãos. E óbvio que eu sempre tento fazer isso de uma forma diferente. Nem sempre eu consigo, mas eu tô sempre tentando. Se você gostar desse conteúdo ao final, eu te convido a ficar por aqui. Você faz isso se inscrevendo, clicando no botãozinho que tem aqui embaixo chamado Inscreva-se. Não esquece também de ativar as notificações clicando no sininho. Assim você vai dizer pro YouTube que os próximos conteúdos que eu lançar, você quer assistir e não vai perder nada daquilo que Deus tem colocado no meu coração para transbordar sobre a sua vida. Dito isso, sem mais delongas, vamos entrar no texto. Jeremias capítulo 12, a partir do versículo 1, tá? Eu não vou ler todo o versículo, tá? Porque senão vai ficar bem grande aqui pra gente ler, mas eu te aconselho a depois ler esse texto com calma para contextualizá-lo e você entender qual é a ideia toda dele, tá? Mas basicamente o título de Jeremias capítulo 12, o primeiro título vai dizer assim: a queixa de Jeremias ao Senhor. Então começa com Jeremias se queixando a Deus, né? Jeremias está dizendo assim: tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantastes e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Eu vou ler só até aqui, só o versículo 2. E depois a gente vai pular lá para o versículo 5. E o título agora muda. É a resposta de Deus para Jeremias. O que Deus responde para Jeremias depois de ter a sua justiça questionada por Jeremias, né? E Deus vai responder assim, ó, versículo 5. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Rapaz, isso aqui é bem profundo. Eu não sei se você pegou aí já as chaves aí, né? Se você é bom de percepção, mas você já deve ter entendido basicamente sobre o que eu vou falar. Mas vamos por partes aqui. Primeiro ponto que eu acho legal aqui nesse texto, né? É uma coisa que a gente tem muito parecido com Jeremias, que é falar uma coisa, mas na verdade dentro de nós pensar outra ou sentir outra em relação a Deus, né? A gente vai ver que Jeremias começa o texto fazendo um elogio ao Senhor. Ele diz que Deus é justo. Ele fala: o Senhor é justo, tudo que eu te peço, o Senhor responde com justiça. Mas logo em seguida, ele diz o seguinte: mas eu quero questionar a sua justiça, eu quero conversar com o Senhor sobre essa justiça, porque essa justiça realmente é justa? Né? Então você vê que com a boca Jeremias está declarando algo, mas com a segunda pergunta ele está mostrando o que realmente se passa dentro dele, o que realmente se passa no seu coração e na sua mente. Jeremias questionava a justiça de Deus. E muitas das vezes isso é o que nós fazemos, irmãos. Nós dizemos com a boca coisas bonitas, porque a gente quer dizer assim: Senhor, eu tô aqui, eu tô dizendo coisas bonitas, eu tô dizendo coisas pomposas, eu tô usando palavras refinadas, né? Para que o Senhor olhe para mim e fale assim: nossa, olha como meu filho fala bem, olha como meu filho domina o português. Mas dentro do nosso coração e dentro da nossa mente, nosso questionamento é outro. Algo que eu cultivo para mim, irmãos, como verdade, como hábito, é sempre dizer para Deus aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, porque eu sei que eu não posso esconder nada dele, né? Então, por mais obscuro que seja o meu pensamento, por mais obscuro que seja a sensação e a minha mentalidade, o sentimento que eu estou sentindo naquele momento, eu sempre tento falar para Deus, porque mais do que fingimento e manipulação, porque a gente acha que pode manipular Deus, sabe? Mais do que isso, o que Deus espera de nós é sinceridade. Então, Jeremias aqui, ele está fazendo algo ambíguo, ou seja, ele fala uma coisa, mas que na verdade quer dizer outra. E às vezes a gente faz a mesma coisa. Então esse é o primeiro ponto que eu quero que você reflita, né? Reflita e se questione se você não está fazendo isso. Se você não está declarando com os lábios uma coisa, mas que dentro de você existe uma incerteza, existe uma dúvida, né? Talvez sobre a própria justiça de Deus. E assim como Jeremias, nós nos questionamos sobre o que ele se questionou. Ele estava olhando para os ímpios, ele estava vendo os ímpios daquela região onde ele profetizava, onde ele pregava, prosperarem. Ele via que estava dando tudo certo para os ímpios, enquanto para aquele que estava caminhando com o Senhor, no caso ele, né? Que geralmente a gente faz esse questionamento quando a pimenta está pingando nos nossos olhos, né? A gente não está preocupado com o outro. Ah, não, aquela irmã ali é uma irmã fiel, mas está passando perrengue. Não, mas eu não vou lá falar pela causa dela, não vou falar pela minha. Então você questiona a justiça de Deus porque a sua causa está sendo afetada, não é isso? E Jeremias está fazendo isso aqui.
Então a gente olha para os ímpios, vê o ímpio prosperando, vê o ímpio de vento em popa, vê o ímpio trocando de carro, vê o ímpio trocando de casa, vê o ímpio viajando. E às vezes a gente tá aqui, cara, estagnado, sem dinheiro no bolso, desempregado, passando por enfermidade, passando por dificuldade, né? E isso parece que é completamente antagônico ao que a palavra diz, né? Porque a palavra vai dizer que o ímpio ele é como uma folha seca, mas que o justo vive pela fé. Só que quando a gente olha para as realidades e para as circunstâncias, né? Isso aí não tá parecendo o que a Bíblia tá dizendo. Então quer dizer que a Bíblia é mentirosa? Claro que não, querido. A Bíblia não mente. A palavra vai dizer que o Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A diferença entre nós e os ímpios é que nós temos um pai e eles não. E filho sem pai, irmãos, não é corrigido. Agora, filho que tem pai é corrigido. A palavra vai dizer que Deus corrige aqueles a quem ama. Então, Deus vai corrigir a gente, geralmente, através das adversidades. Ele vai nos preparar para viver níveis maiores. E aonde que eu acho respaldo para isso aqui no texto? Na própria resposta de Deus. Deus vai responder a Jeremias o seguinte: Jeremias, basicamente, vou parafrasear aqui, trazendo para os nossos dias de hoje. Jeremias, pelo amor de mim mesmo. Se você não está conseguindo correr com homens, como é que você vai correr com cavalos? Ou seja, se você não está conseguindo ser fiel no pouco, como é que você vai ser fiel sobre o muito? Se você não está conseguindo passar por essa adversidade pequena, imagina quando vier as adversidades maiores. Se você é fraco agora, imagina quando realmente vier um problema difícil, uma coisa grande, um gigante se levantar diante de você. Se você não consegue lutar contra um pigmeu, quem dirá contra Golias? E ele não para por aí, ele continua. Se você cai em campo aberto, imagina quando você estiver lá entre os juncos do Jordão, ou seja, quando você tiver obstáculos maiores. Se você cai enquanto a tentação é pequena, imagina quando a tentação for maior. Então o que Deus está dizendo para nós aqui é, cara, eu estou permitindo dificuldades na tua vida para te preparar para dificuldades maiores. Porque as dificuldades não cessam, os processos não param. Por mais que nós alcancemos promessas, os processos continuam até nos refinar por completo e nos tornar prontos para estarmos com Ele. A questão é que os processos, assim como a vida, assim como nós, assim como a nossa mente, a maturidade, elas mudam de nível. Então se você tem uma empresa, por exemplo, né? Vou trazer um exemplo aqui um pouco mais quantitativo. Se você tem uma empresa, por exemplo, e você já está negociando princípios num faturamento de 10 mil reais, imagina quando você tiver um faturamento de 1 milhão, aí que você vai negociar mesmo, irmão. Aí que você vai sonegar imposto, aí que você vai arrumar um debaixo dos panos ali, um caixa 2, fazer isso, fazer aquilo, não, vou fazer isso aqui, eu vou negociar isso, vou negociar isso aqui, vou emitir uma nota falsa, vou assinar uma coisa errada. Se você já faz isso com faturamento baixo, imagina com faturamento alto, sabe? Se você já trai enquanto tá namorando, imagina quando casar. Se você não consegue ter cuidado com um pet, com um cachorro, com um gato, imagina quando Deus te der um filho, que você pede tanto. Então o que Deus está dizendo é, cara, se você não consegue ser fiel no pouco, e aqui ele tá falando de adversidade, não tá falando de ganho não, tá? Se você não consegue ser fiel nas adversidades pequenas, como que você vai ser fiel nas adversidades maiores? Então o que Deus está fazendo com Jeremias aqui, através desse processo, é dizer para ele, Jeremias, se prepara, porque isso aí é só o começo. Vão vir processos maiores, e eu estou te preparando para eles. E Deus está nos preparando para processos maiores, irmãos. Não só para bonanças maiores. Às vezes a gente espera, porque milagres, porque isso, porque aquilo outro. Sim, vão vir grandes coisas, mas usando a frase lá do Homem-Aranha, que na verdade é uma frase que, se não me engano, de Descartes, né? É uma frase filosófica lá que foi adaptada para o filme. Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, cuidado com o que você pede para Deus, porque se você tem pedido coisas grandes, espere por responsabilidades grandes, espere por consequências grandes, tá? Então, se Deus dá pouco a uma pessoa, ele vai cobrar o proporcional ao que ele entregou a ela. Mas se ele dá muito a uma pessoa, ele vai cobrar proporcionalmente ao que ele também entregou a ela. Parábola dos talentos, irmãos. Tem um vídeo aqui nesse canal que eu falo exatamente sobre isso. Vou deixar nos cards aqui. Parábola dos talentos. A quem tinha mais responsabilidade, ele deu mais. A quem tinha menos, ele deu menos. E ele vai cobrar só o que ele te deu. Então, se você tem pedido grandes coisas, cuidado. Porque se você não tem conseguido correr com homens, como você vai correr com cavalos? Se você não consegue permanecer de pé em campo aberto, como você vai permanecer de pé no meio dos juncos do Jordão? Ou seja, quando tiverem mais obstáculos, quando tiverem mais dificuldades. Aí você pode dizer assim, não, Glaucio, mas é mais fácil ser fiel com mais dinheiro. Jovem rico, irmãos. A história do jovem rico era um cara que tinha tudo para ser salvo.
Era um cara que tinha tudo para ter a sua história perpetuada na palavra. A gente poderia estar falando dele como um dos evangelistas. Ele poderia ter sido um dos evangelistas, ter escrito um evangelho, talvez uma carta às igrejas. Ele poderia ter participado disso. Mas o que prendeu ele? O dinheiro, as riquezas. Então não pense que se você tiver mais dinheiro as coisas vão ser mais fáceis. Não, irmãos. As dificuldades, elas também aumentam proporcionalmente à quantidade de coisas que Deus te confia. Você se torna mordomo de coisas maiores, mas você também se torna um alvo maior para o inimigo. Então quanto mais poder, quanto mais capacidade, quanto mais influência, quanto mais autoridade, quanto mais unção Deus derramar sobre a sua vida, maior vão ser as responsabilidades, maiores vão ser as responsabilidades. Sabe, então eu tô deixando esse vídeo aqui como uma forma de você entender as dificuldades que Deus nos permite passar. E parar de questionar a justiça de Deus. Por que o ímpio prospera? O ímpio prospera mesmo fazendo tudo de errado porque ele não tem pai. Na verdade ele tem até um pai, mas o pai dele é o chefe do engano. E o pai dele quer mais é que ele seja inconsequente mesmo, porque o pai dele sabe, o pai do ímpio sabe que quanto mais inconsequente ele for, mais longe ele está de Deus. Mais longe ele está de Deus. E a estratégia do inimigo, irmãos, não é destruir a tua vida, é te afastar de Deus, é fazer você perder a salvação. O inimigo não está nem aí para tua família, ele não está nem aí para o teu dinheiro, ele não está nem aí para tua prosperidade, ele não está nem aí para tua saúde mental, ele só quer que você se afaste de Deus. Então, se para te afastar de Deus, ele precisa te dar carro, casa, riqueza e uma família feliz, ele vai fazer isso. Se isso te distrai, ele vai te dar isso. É isso que ele quer que você tenha. Ele quer que você assuma responsabilidades para as quais você não está preparado, porque ele sabe que você vai cair nisso. Então, por que o ímpio prospera? É porque ele não tem pai. Por que o ímpio prospera mesmo fazendo tudo errado? Reformulando a pergunta, por que o ímpio prospera mesmo fazendo tudo errado? É porque ele não tem pai. Ah, Glaucio, por que eu não estou prosperando se eu tenho pai? É porque você faz tudo errado. Aí é diferente, é justamente por isso, porque você ainda faz tudo errado. E Deus não é um pai inconsequente. Ele só vai te dar as coisas que você precisa ter quando você estiver preparado para recebê-las. O que você tem agora é exatamente o que você precisa para agora. Coloque isso na tua cabeça. E o que você ainda não tem é porque Deus está te preparando para ter. Desde que Ele tenha te prometido isso e desde que isso faça sentido para o seu propósito, que isso esteja alinhado com o chamado que Deus te fez e para aquilo que Ele tem com a sua vida também. Tá? Eu não vou ser aqui leviano de dizer para você que Deus vai te dar tudo o que você quer, que às vezes o que você quer não é o que você precisa. E Deus, como um pai prudente, Ele vai te dar exatamente o que você precisa para terminar bem, né? Jeremias 29:11, o próprio Jeremias fala isso, né? Eu sei os planos que tenho a teu respeito, planos de bem e não de mal, para dar o fim que vós desejais. Não significa que Ele vai fazer todos os desejos do seu coração. Ele vai te dar aquilo que Ele plantou de sonho no teu coração, mas da forma certa, quando você estiver com o coração alinhado ao dele. E aí, irmãos, tudo que Ele te der, independente se é o que você quer agora ou se é a vontade dele lá no futuro, você vai estar tão alinhado com Ele que vai ser perfeito o que Ele te der.